O Remo resolveu abrir os cofres nas contratações 2026 e já encaminhou mais 2 contratações, meu camarada Patrick de Paula, já, e fez proposta por Patrick do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense esse que anunciou um novo reforço. E, meu irmão, Hulk pode estar muito próximo de fechar com o Fluminense para a temporada 2026. Vamos falar sobre Fortaleza, Sport, Remo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Santos, todo mundo agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, cara, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Chegou a hora do nosso vídeo pra atualizar as coisas e o Remo resolveu abrir os cofres, tá? Mas vamos começar pela grande notícia. Cara, se inscreve no canal, tá? Todo dia a gente tá falando sobre as contratações dos clubes de Série B e de Série A principalmente, então não deixa de se inscrever aqui no canal, porque a gente tem muita coisa pra falar. Hulk dá sinal positivo ao Fluminense e staff do jogador tenta costurar liberação com o Atlético Mineiro, tá? Galo não quer liberar ido para outro clube, mas parece que a vontade do Hulk é de deixar o Galo nesse momento. Então, o Galo manifestou a intenção de não liberar o Hulk para um clube do Brasil. Lembrando que o Hulk tem contrato com o Galo até o final do ano. Porém, cara, segundo informações do Globo Esporte, cara, o Atlético tem algumas dívidas altas a serem pagas para o Hulk. Mas após a publicação da reportagem, o Atlético entrou em contato e afirmou que não há pendências com o jogador. Ou seja, o staff do jogador diz que há pendências e o clube acha que diz que não há pendências, né? O fato é que o Hulk se representou normalmente, tá lá na cidade do Galo, tá indo treinar, mas o ambiente não tá legal pro Hulk. O Galo já demonstrou interesse em negociar o seu principal jogador. O Sampaoli também não se opõe à negociação de Hulk. É uma negociação muito difícil, mas está próxima de sair. O Hulk já convocou seus advogados, tá? A Belo Horizonte, as advogadas do Hulk estão indo a BH para conversarem com o Atlético Mineiro para costurarem essa saída do Galo, já que a proposta do Fluminense foi aceita pelo Hulk, né? O fato é esse, né? Os valores de Hulk se adequam ao orçamento do Fluminense, que aguarda a reunião do staff do jogador com o Atlético. Então, um dos principais obstáculos do futebol brasileiro, o alto salário, né, parece não ser o impeditivo para as pretensões do Fluminense, informa Guilherme Abraão, jornalista da Itatiaia, que a diretoria tricolor já realizou os cálculos necessários e entende que os valores envolvidos pelo atleta de 39 anos se adequam ao planejamento da temporada. Dito isso, o Fluminense já tem tudo acertado com o Hulk e aguarda apenas a reunião do jogador com o Galo. Aquela informação que eu trouxe para vocês já nas semanas passadas, né, que tá amplamente divulgada aí na internet, né, de que nem o Galo, nem o Hulk, nenhum dos dois queriam sair com esse peso de eu terminei a relação, né? Tipo quando você vai terminar aí um casamento, um namoro, e você tá tudo bem, mas tá tudo mal, e ninguém quer levar a culpa do término. Tava assim. Só que parece que agora o Hulk deu um passo além, né? Falou, olha, quero sair. Parece que o Hulk vai romper com o Galo. O Galo só libera o Hulk caso ele explicite a vontade de sair. Porém, a gente sabe, né, que o próprio Atlético Mineiro não fez questão nenhuma de continuar com o Hulk, né? Então o Hulk aí, querendo novos ares, está dando um passo em direção ao Fluminense, tá? Para disputar a Libertadores pelo Fluminense. Fluminense que, meu Deus do céu, precisava muito de um centroavante. E traz um Hulk que já é um cara em fim de carreira, né? Mas é um cara que fisicamente ainda tem muito a dar para o futebol brasileiro, principalmente, tá? Então seria uma grande contratação por parte do Fluminense, seria o camisa 9 do Fluminense para a temporada de 2026. Tudo bem que o Hulk não tem sido aquele camisa 9 já faz tempo, né? Ele chegou a passar por essa fase no Atlético e tal, mas parece que no Fluminense a intenção é o Hulk vir para vestir a camisa 9. Então, Hulk muito próximo do Fluminense, mais atualizações trarei nos próximos dias. No Vitória, meu camarada, mais um aí com contrato renovado. Jamerson, lateral esquerdo, teve o seu contrato renovado. O jogador de 27 anos aí que pertence ao Coxa estendeu o seu contrato com o Vitória, tá? Então, mais uma temporada, o Vitória agora fecha o ciclo ali das principais renovações aí dessa temporada. Com o Jamerson já estava muito bem encaminhada, já tinha falado sobre isso aqui. E agora o Vitória vai atrás de reforços, né? Depois de manter os principais jogadores, de arrumar a casa, dispensar alguns e manter outros, o Vitória agora
está próximo disso. E houve uma mudança importantíssima no Vitória, tá? Quem vai tocar essas negociações do Vitória no mercado, além do presidente, não será mais o diretor executivo que vinha... Cara, simplesmente demitiu, meu camarada. Demitiu Gustavo Vieira, aí, o executivo diretor de futebol do Remo. Gustavo Vieira não está mais à frente do Vitória para a temporada. Então o dirigente chegou em maio de 2025, renegociou, reorganizou o elenco aí para a segunda metade, que salvou o Vitória do rebaixamento, né? Conseguiu 8 contratações. Então, 3 das 8 contratações se tornaram titulares, né? Trouxe aí o Jair Ventura. Mas agora o futebol do Vitória será tocado por outra pessoa, tá? O presidente Fábio Mota ainda não anunciou quem vai ser o substituto de Gustavo Vieira. E essa negociação aí, essa mudança, acaba acontecendo num momento ruim, né? No momento em que o Vitória está indo ao mercado para fazer suas contratações. Então, o quanto antes é importante que venha o substituto do Gustavo Vieira, porque o Vitória precisa reforçar esse elenco se quiser disputar o Campeonato Brasileiro, que já começa daqui a 4 semanas, em alto nível, tá? Então, mudança importantíssima no Vitória. Antes de termos negociações concretizadas, veremos um novo executivo de futebol ser anunciado no Vitória. Então, mudança importante. No Remo, meu camarada, Patrick de Paula está confirmado, tá? Então, o volante rompeu o empréstimo com o Estoril e foi repassado ao Remo. Falamos sobre isso ontem aqui no canal e agora está concretizado. Patrick de Paula será jogador do Remo na temporada 2026. Um cara com muita expectativa, né? Já falei muito sobre isso ontem. Quem assistiu o vídeo de ontem vai se lembrar. Mas é um cara, meu irmão, que tecnicamente sobra, né? É um jogador de nível Série A tecnicamente. Na última temporada ele começou fisicamente bem também pelo Botafogo. Vinha de uma lesão gravíssima, então teve outras lesões musculares. Só que agora o jogador já está fisicamente apto a desempenhar. No Estoril ele não foi bem, tanto que o Estoril quis realmente devolver. O Patrick de Paula não fez questão de ficar com ele, então o Botafogo logo encerrou e logo repassou ao Remo. O contrato, tá, do Patrick de Paula com o Botafogo vai até o final desse ano, então o Botafogo empresta ele até o final do contrato com o clube do Remo, né? E como eu falei ontem, foi a primeira grande contratação da era SAF. Aqui estão os números, ó. 6 milhões de euros que o Botafogo gastou para tirar o Patrick de Paula do Palmeiras lá em 2022. E o Patrick de Paula nunca deu certo no Botafogo. 33 milhões de reais que o Botafogo nunca mais verá a cor. Acontece. Mas o Patrick de Paula ainda assim é um jogador jovem e é um jogador que pode agregar muito em um clube como o Remo, que está retornando à Série A. Precisa de jogadores com casca de Série A e jogadores tecnicamente de nível de Série A. Então, Patrick de Paula você torcedor do Remo, não se empolgue muito. Não é aquele Patrick de Paula do Palmeiras. Aquele lá não aparece desde 2022 mesmo, tá? Tem 4 anos aí, vai fazer o 4º ano agora que o Patrick de Paula não faz um grande futebol. Mas na temporada do ano passado, ele fez uns certos gols pelo Botafogo, foi até um pouco importante no início da temporada do Botafogo, depois não caiu nas graças da torcida, que já não tinha mais nenhuma paciência com ele, justamente pelo alto custo, pelo tempão sem jogar, teve problemas disciplinares lá atrás, mas agora o cara tá focado. Então, você torcedor do Remo, espere um jogador que vai evoluir com o passar dos jogos, tá? Então, Patrick de Paula, novo reforço do Remo, confirmado, tá? Dá o check aí. Outro que tá confirmado é Já, que foi muito bem na Série B pelo Goiás, reforça o Remo na Série A, também já está certo. Então, Já é um cara, esse aqui é uma aposta, não é para chegar e para somar e para, meu irmão, ser titular do Remo com toda certeza, mas é um cara promissor, né? Então, o Já, jogador de 27 anos, chega por empréstimo junto ao Goiás aí, tem contrato com o Goiás até o final de 2027, é um jogador bastante promissor, então os 3 ganham nessa negociação, né? Aquela negociação que os 3 ganham. O Goiás bota um jogador promissor jogando uma Série A, o Remo ganha um jogador promissor e o Já joga uma Série A, uma vitrine gigantesca para ele. Então, segundo informações, Já viu no Remo a oportunidade de ter uma vitrine muito maior, tá vendo? É isso que eu tô falando. Vai disputar a Série A, fez uma ótima campanha pelo Goiás na Série B, balançou a rede 4 vezes nessa temporada passada, então ele pode atuar pelos 2 lados do campo, é um jogador bastante rápido, bastante intenso, é um ponta que faz gols. Então, Já vai conseguir aí mostrar o seu futebol ou não. Não saberemos, né? O site aqui, né, o Remo 100%, tá dizendo que o contrato de empréstimo tem duração de 2 anos, tá? Mesmo
o Goiás mantendo os direitos econômicos do jogador e tendo contrato com o jogador até o fim de 2027, parece que o Goiás emprestou por 2 anos, segundo informação aqui do Remo 100%. Não é usual, né? Esse contrato de empréstimo de 2 temporadas. Mas o Remo vai pagar, provavelmente vai pagar boa parte ou 100% dos salários do Jajá. Mas é um reforço vindo aí para a temporada de 2026. E o Remo apresentou uma proposta para o meia Patrick, que foi muito importante no acesso do Atlético Paranaense na temporada passada. O Remo muito ativo no mercado, né, e voltou as suas atenções para o mercado nacional, abriu conversas com o Santos para tentar viabilizar o meia Patrick, que vem de acessos consecutivos na Série B, para agregar experiência ao elenco. Então, apesar de ainda possuir contrato com o Santos, o jogador não está nos planos do Santos e está ali na prateleira de negociáveis do Santos, tá? Então o Leão discute com o clube paulista um acordo por empréstimo até o fim de 2026, mas existem outros clubes interessados na contratação do Patrick, ele que foi muito bem ali na temporada de 2024 na Série B pelo Santos e depois 25 pelo Atlético Paranaense, tá? Ele disputou 44 jogos, foi a maior parte titular, foi muito importante, peça muito importante no time montado pelo Odair Hellmann. Então é um cara muito experiente, assim, tecnicamente já teve um auge, ele não tá mais naquele auge, né, dele no Internacional, por exemplo, né? O Patrick no Galo ele já tinha baixado bastante de produção ali em 2023, por isso até foi pro Santos, pegou ali uma Série B. Mas o Patrick ainda é um jogador muito experiente, pode agregar muito no Remo. Vídeo Reinaldo, né, rapaziada? O que o Reinaldo fez no Mirassol. Então é um cara que seria uma excelente contratação, não é barato o salário do Patrick, mas é uma boa tentativa do Remo no mercado. Esse aqui já cabe mais no bolso, dependendo de quanto o Santos pague do salário do Patrick. O ponto-chave que tem que ser analisado aqui nessa notícia é o fato de que existem outros clubes na briga pelo Patrick. E aí, dependendo de qual foi a proposta do Remo, por exemplo, se foi por pagar 100% dos salários do Patrick, o Santos nem tem o que pensar, empresta. Mas provavelmente não foi. Foi pagar 50%, 60%, 70% que seja do salário. E aí, se o Santos tiver propostas melhores, né? Quem pagar mais do salário do Patrick vai levar. Então vamos ver se o Remo leva ou não. Existe concorrência, mas seria uma boa contratação. Esse aqui não é impossível, é até bem possível que ele aporte no Remo para essa temporada 2026. Outro empréstimo do Santos que foi vetado foi Miguelito. Miguelito está vetado. O Santos, o Remo teve interesse no Miguelito, falamos sobre isso aqui há um tempo atrás. O Santos chegou a pedir o retorno dele do América Mineiro e o Vojvoda quer avaliar Miguelito. Então, nesse primeiro momento aí, primeiros meses de Campeonato Paulista, de início de Brasileirão, o Vojvoda quer avaliar o Miguelito para entender se vai contar com o jogador ou não. Então o Remo já tem que esquecer Miguelito e pensar em Miguelito só no meio do ano, tá? Porque não dá pra ficar esperando, guardando vaga pra jogador. Já começa a pensar em outros jogadores e até mesmo por isso que talvez o Santos tenha entrado ali com essa proposta pelo Patrick, já que o Miguelito morreu a negociação, tá? Então Miguelito nesse momento não vem ao Remo. Passando agora pro Atlético Paranaense, que anunciou o volante Juan Portilha. Já estava certo com o clube e ele trouxe aí uma meta, né? Traça uma meta por seleção. O Portilha assinou contrato até o fim de 2028, né? Volante que chega aí ao clube do Atlético Paranaense, que estava meio devagar aí, né? Nessa janela de início de ano, o Atlético contratando muitos volantes. E o que o Portilha falou? Sentimento de felicidade de chegar a um clube tão grande. Quero agradecer ao torcedor pelas mensagens, pelo carinho e pelo apoio. Disse em entrevista ao clube, tá? Jogador colombiano, defende a seleção. Estava na Argentina, né? Com 8 jogos com a camisa colombiana, o meio-campista participou da campanha nas eliminatórias que garantiu vaga na Copa. E agora mira a Copa do Mundo. Para mim é muito importante vir para cá. Penso que vai me fortalecer muito para seguir crescendo, aprendendo e chegar da melhor forma na Copa do Mundo. Então, o cara quer muito jogar. Esse cara tá muito motivado. Então, o Portilha ali, que é foi um dos pedidos do Odair Hellmann, né? Times da MLS e do México tentaram tirar o jogador do Talleres da Argentina, mas o Furacão foi lá e conseguiu essa contratação. Uma aposta, mas é um cara de seleção, né? Um cara de seleção sempre aumenta o nível do elenco. Então, o Atlético Furacão reforçando primeiro o seu núcleo de meio campo defensivo para depois partir mais para frente. Agora o Atlético precisa buscar pelo menos um zagueiro e um centroavante ali, tá? Titulares, tá? Acho que o Atlético precisa disso para ir um pouco mais forte para a Série A, mas começa a tirar aquela preocupação da torcida por reforços. No esporte, meu camarada, Lucas Mineiro do Cuiabá está na mira. Dourado está suscetível a liberar o jogador
e aguarda o contato e a proposta do Sport para avançar no negócio. 29 anos, Lucas Mineiro e disputou várias temporadas de Série A, e é um jogador muito promissor, né? Um promissor que eu digo assim, para a Série B, né? Um jogador que na Série A mediano, na Série B é um cara que é um dos melhores jogadores ali da posição, abriu negociações para trazer o atleta por empréstimo de 1 ano, lembrando que tanto o Sport quanto o Coritiba disputam a Série B. Então assim, talvez o Cuiabá esteja querendo se desfazer de um cara com salário alto, né? Porque não faz muito sentido você reforçar um rival pelo acesso, que é o Sport, tá? Então, o jogador e o Sport costurarão um acordo para depois tratarem dos últimos detalhes com o próprio Cuiabá. Além de Lucas, o Leão está atrás também de Zé Gabriel, ex-Vasco, falamos sobre ele aqui ontem. E Lucas Mineiro joga no Cuiabá desde 2023, então jogou a Série A 23 e 24 pelo Cuiabá e a Série B em 2025. 109 partidas, 3 gols, 3 assistências, um volante mais defensivo. Lucas Mineiro, um cara de muita intensidade, seria aí uma excelente contratação para o Sport. E, cara, se eu sou o Cuiabá, só libero com compensação financeira. E situação tensa no Fortaleza, hein? Bruno Pacheco, tá? E Felipe Jonathan, os dois acionaram a justiça para serem liberados do Fortaleza, tá? O Bruno Pacheco, por exemplo, cobra 4 meses de luvas, 2 meses de salários atrasados referente a novembro e dezembro, 13º, férias e 2 meses de direito de imagem. Ou seja, o Fortaleza, para quem achava que estava super aí equacionado, né? O Marcelo Paes, inclusive, foi pro Corinthians como um dos melhores dirigentes do país e olha só a situação que ele deixou o Fortaleza, hein? Um monte de meses de salário atrasado, o Fortaleza vindo para uma Série B com dificuldades financeiras. Não à toa o Fortaleza tá vendendo seus principais ativos aí no mercado, porque a situação do Lion não é das melhores, tá? Então, meu camarada, na ação, o jogador, né? Aqui no caso, o Bruno Pacheco, que já tá há anos lá, reivindica 4 meses de luvas, 2 meses de salário e 13º e 2 direitos de imagem. Estou somando um total de quase 6 milhões de reais devidos ao jogador. Então, Bruno Pacheco cobrando rescisão e dinheiro, valores do Fortaleza na justiça. Para os clubes que estão de olho aí, cara, Bruno Pacheco, breve livre no mercado, seria uma boa contratação para qualquer time de Série A ou B. E o Felipe Jonathan também, mesma coisa, salários, férias, luvas e outras pendências, FGTS, olha lá. Olha só, o Felipe Jonathan tá cobrando salário de 360 mil, luva de 300 mil, salário de 180 mil, férias de 180 mil, FGTS 21 mil, multa de 40%, 175 mil sobre o FGTS, um total de 5 milhões. Então só do Felipe Jonathan e do Bruno Pacheco já são 11 milhões de reais que o Fortaleza tem que encontrar para pagar seus jogadores. Então a situação do Lion não começa bem nesse 2026, tá? Gerson e Cruzeiro, vai ou não vai? Pai de Gerson chega a BH. Ó, eu ainda tô meio cético em relação a essa negociação, tá? Acho muito improvável, mas muito improvável que o Zenit libere o seu jogador sem uma baita de uma compensação financeira, tá? O Zenit já falou que queria pelo menos 40 milhões de euros nessa negociação. Aqui, ó, pediu 40 milhões de euros, mas já aceitou diminuir a pedida. Mas até quanto, né? 30, 25, 40 ele já disse que não, né? 35, 32, 40 é meio fora da realidade, né? Mas assim, a partir dos 30... já seria uma coisa absurda, né? Mas talvez o Cruzeiro consiga pagar. Mas essa negociação segue bastante travada. E Marcão, pai do jogador, chegou ali, ó. Houve um almoço com o Bruno Spindel, que tem bastante contato com o Marcão, né? Bruno Spindel trabalhou no Flamengo durante muitos anos com o Marcão e com o Gerson por lá, né? Então, há algumas semanas o Cruzeiro tenta o jogador, mas o encontro em Belo Horizonte é o primeiro em loco entre os dois. Pedro, vice-presidente, e Bruno Spindel, diretor de futebol, estão falando com o pai do Gerson. Pedrinho, dono da SAF, está em viagem com a família, mas participa ativamente das conversas. Tite, que trabalhou com o Gerson, tem mantido contato com o jogador. E André Cury também intermedia a negociação com o Zenit, que não é fácil tirar jogadores do Zenit, tá bom? E o São Paulo anunciou a contratação de Carlos Coronel. Finalmente aí, ó, a contratação do São Paulo, um goleiro chegando da seleção do Paraguai. Provavelmente será reserva, né? Com a saída do Jandrei, o São Paulo agora tem um goleiro reserva para quando o Rafael não puder jogar. Então contrata até o final de 2028. O Carlos Coronel será o goleirão do Tricolor Paulista pelas próximas aí 3 temporadas, né? 26, 27 e 28, meu camarada. Essas foram as principais notícias do dia hoje. Comenta aqui embaixo quem você acha que está contratando melhor. Se inscreve no canal, deixa a curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.